Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, vamos dar continuidade à nossa aula de análise linguística. Nosso conteúdo de hoje é sobre verbos no imperativo, né? Trouxemos agora inicialmente os conteúdos aí relacionados às características, trouxemos também aí o conceito, né? As duas modalidades de flexão de imperativo que a gente tem e começamos a falar sobre o processo de formação, mas ainda há mais informações a gente trazer para vocês aqui no canal, tá? Então, a gente está fazendo as atividades, fizemos aqui, ó, aí essa perspectiva de resolução das questões. Deixa eu passar aqui adiante. Pronto, a gente já fez aqui. E aí, a gente volta. Porque eu fui avançar. Ixi, Maria, vai respondido aí. Pronto, só para a gente mostrar aqui, ó. Na tirinha, identifique as formas verbais que estão no imperativo afirmativo, tá? Bom, tá aqui, ó. Use, compre. Já apareceu aqui, ó. Ai, cadê? Pronto. A gente já trouxe aqui, ó. Use, compre, beba, coma, prove, né? Tudo isso, né? São as referências ao imperativo aí afirmativo. E o imperativo afirmativo dessas pessoas, desses tempos verbais? Aí a gente não usa, aqui tá, vou fazer as correçõezinhas aqui, tá, gente? Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não tá certo mesmo, perdão. Bom, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, olha, a identificação dessas referências aqui, né? Do imperativo afirmativo, a gente vai poder acrescentar ao imperativo negativo as referências, ó, ao acompanhamento, que é o adjunto adverbial de negação, para induzir a sua intenção de mostrar aí essa questão da negação, tá? Então, a alternativa correta aí, ou as informações, transformando aí essas informações, a gente tem esses elementos aqui constitutivos. Vamos avançar. Formas do modo imperativo. O imperativo apresenta duas formas, nós falamos disso na primeira aula, vamos reforçar aqui na segunda aula, e a gente vai observar que a diferença está na segunda pessoa do singular e do plural. A segunda pessoa tem uma terminação diferente no imperativo afirmativo e tem uma terminação diferente no imperativo aí afirmativo. Então, aqui, ó, não pise na grama, né? Se eu fosse colocar para o imperativo afirmativo, pisa na grama. Veja que aqui o pisa vem do pisas, né? Eu piso, tu pisas, né? Da primeira pessoa, aí eu jogo fora o S e a partir disso eu tenho o meu imperativo afirmativo. Cuidado, não toque no bonsai. Olha aí, gente, cuidado, porque senão o dono do bonsai vai lá e marretada na sua cabeça. Bom, vamos às nossas atividades. Então, assim, o conteúdo, gente, da nossa aula, ela é muito prático, tá? Mas é um conteúdo importante porque ele dá a gente uma possibilidade enorme de trazer para vocês várias questões. Vamos à oitava questão, no acompanhamento das demais questões que a gente trouxe para vocês. Nós temos aqui um verbo. Saiba mais sobre nossos serviços acessando o site www.com.br. Dos verbos grifados em cada uma das alternativas, o que está flexionado de maneira idêntica ao verbo também grifado na frase acima é. Eu vou pedir um tempinho para que vocês aí nas escolas, Oeiras, Campo Largo, Palmeira, no chat do YouTube, possa aí visualizar qual é a ação verbal
e que está nessa flexão aí que a gente vai precisar identificar. Já vou antecipando que o saiba é imperativo, afirmativo. Quero que você localize uma outra também nessas mesmas circunstâncias, tá? Vamos colocar aí 2 minutinhos para os nossos alunos. Vamos lá, gente. Ó, vamos identificar aqui os verbos. Já estão identificados, né? Estamos sempre dispostos a esclarecer suas dúvidas. O verbo destacado, estamos, né? Dá uma identificação de que a ação está acontecendo naquele exato momento. Então, a gente vai poder identificar aqui o presente do indicativo, né? E o presente do indicativo não é a ação verbal que nós precisamos, ou melhor, a localização. Eu quero é um verbo que, como saiba, está no imperativo afirmativo, tá? E aí a gente vai tentar localizar. Aqui nós nos propomos a trabalhar com responsabilidade e cortesia. Nos propor, né? Propor a nós, né? Trabalhar com realidade e cortesia, né? É porque não tá marcado aqui. Peraí, gente. Esqueci de sublinhar aqui. Pegar aqui o pretozinho. Pronto, tá aqui. Vamos lá, voltar aqui ao coloridinho. Aqui nós, né, nos propomos. Bom, no caso aqui do nos propor, do propor-nos, né, a ação verbal está também indicada em relação ao presente, né, e do indicativo, que faz com que a gente possa ter a certeza de que ela esteja sendo desenvolvida naquele exato momento. Espere até sua senha ser apontada por um dos nossos atendentes. Ah, professor, espere. Olha uma ordem aí, espere, pare. Atenção para o ordenamento da espera. Então, a oração aqui possui um verbo no imperativo afirmativo e dá essa ideia de que você precisa aguardar aquela ação acontecer. Então, a alternativa correta, a setinha ficou embaixo aí do C, mas não tem problema não. Você marca a letra C, tá bom? Então, aí,
temos o nosso entendimento, tá? Bom, dúvidas no uso do imperativo. Vamos lá às nossas dúvidas. O principal erro na utilização do imperativo está relacionado à confusão existente entre a segunda pessoa do discurso tu e a terceira pessoa do discurso você. Na primeira aula, a gente já tinha falado que, inclusive, atualmente, a maior parte dos brasileiros, nos seus discursos, principalmente orais, prefere o uso da terceira pessoa do discurso. Ele é muito mais utilizado do que a segunda pessoa do discurso, principalmente porque é mais fácil você gravar, né? Então, olha, as formas imperativas com a terceira pessoa do discurso é você vá, você dê, você faça, você diga, você veja, você venha, você parta, você beba, você ouça, você sorria. Veja que a maior parte das ações são facilmente aplicadas, né? Se eu for para jogar os verbos ir, dar, fazer, dizer, ver, vir, né? Partir, beber, ouvir, sorrir, na segunda pessoa do imperativo afirmativo, aí eu tenho aquela regrinha de ter que conjugar o presente do indicativo. Tirar a segunda pessoa e tirar da segunda pessoa a flexão do S, tá? Então, a gente vai poder identificar aí, ó, essa circunstância acontecendo de uma forma diferenciada. Então, tu vais, tu dás, tu fazes, né? Tu dizes, né? Tu vê. E aí a gente vai poder identificar que as formas imperativas, né, da segunda pessoa, elas precisam, né, dessa representação. E aí, aqui, aqui está faltando, vou até colocar aqui, ó, ficou faltando aqui uma letrinha. Fase tu, dize tu, né? Não, não tá certo, tá certo, tá certo. Pronto, aqui. Eu faço, tu faz, ele faz, né? Não tem o S, então mantém o C, né? Então, aqui, olha, a gente vai poder observar que é identificar essas situações. E alguns verbos, como ser, o ir, o querer, o estar, ainda são mais relacionados a situações específicas, porque eles são irregulares no próprio infinitivo, tá? Ou no próprio aí imperativo. Então, a gente ainda tem esses elementos a lidar e a consubstanciar dentro da nossa abordagem, tá? Vamos aqui para a aplicação dos nossos conhecimentos. Como eu disse para vocês, hoje a noite está cheia de atividades, né? Para que a gente possa trazer essa situação. Tem uma tirazinha aqui do Recruta Zero, e esse Recruta do Soldado Brasileiro, né, muito divertido também, traz algumas situações importantes. Você vai ler esta tirinha, observe bem aí as flexões verbais e verifique o que a questão pede, né? A questão pede que você identifique aí os verbos que indicam ordens ou pedidos, ou seja, que estão no imperativo, tá? Para você analisar junto aos seus colegas lá na cidade de Palmeira do Piauí, Oeiras, Campo Largo, aos nossos alunos que estejam acompanhando no YouTube, vou pedir aqui também 2 minutinhos para que você possa articular e já digitando aí, tanto no chat interno quanto também do YouTube, a resposta, né, para que a gente possa entender mais ou menos aí essa possibilidade, tá bom? Então, eu vou pedir aqui 2 minutinhos para a nossa diretora de imagem para você analisar e localizar os verbos típicos do modo imperativo aí, presentes na nona questão. 2 minutinhos.
Vamos lá. O tenente Escovinha mandou você me dar o dia de folga. Apague esse sorriso do seu rosto. Agora amassa e jogue fora. Olha aí, gente. Veja bem. São verbos. Vamos lá. Vamos analisar os verbos aqui. O tenente Escovinha mandou. Deixa eu apagar aqui. Marcar texto. Mandou. Marcar texto aqui. Bota aqui. Mandou você me dar, né, o dia de folga. Apague esse sorriso do seu rosto. E agora amasse e jogue fora. Pronto, está aqui os verbos que você localiza ao longo do texto, tá? São verbos que expressam ordens ou pedidos. Mandar, apagar e amassar, né? No caso, a gente vai identificar as ações, né? Apagar aqui, amassar e jogar. Do jeito que elas estão aqui sendo trabalhadas, elas são ordens ou pedidos, né? Típicos do modo imperativo. Então, a alternativa correta aí você já viu. Apagar, que é na primeira, amassar na segunda. Ah, mas o mandar não é, né? Vamos lá. Dar, apagar, né? Tá aqui, ó. Apagar é e o amassar é, mas o dar não. Folgar, no caso aqui é o dia de folga, é substantivo e não verbo, né? Mandar, que a gente, não, também não, perdão, deixa eu apagar aqui, ó. Também não. Somente o jogar, né? Mas na letra D, ó, tem o apagar, apague esse sorriso, amasse e jogue fora. A alternativa correta, letra D. Então, vejamos aí, a gente tem as três alternativas. Olha, Silas, Viviane, Keila e Gisvaldo, lá de Palmeiras, do Piauí, estão participando ativamente aqui no nosso chat. Nosso professor presencial colocou aqui os nomes, as letras. Parabéns aos nossos alunos que estão participando, né? Faço gosto aí que os nossos alunos também de Campo Largo e Oeiras se utilizem também do chat para mostrar aqui a sua participação. Quanto mais, melhor, tá? Os verbos que não se conjugam no imperativo. Ainda tem essa, professor? Tem. São os chamados verbos defectivos, né? E o imperativo é um dos calos desses verbos aí. O verbo, quando conjugado no imperativo, indica uma ordem, um pedido, um comando, uma exortação, um convite, um conselho, uma súplica. Bom, todas essas finalidades são relacionadas à ação verbal. Com o imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar a ação, né? Quando eu peço para que você ame, para que tu ame, ou então que ele também se coloque numa ação coletiva, né? Como é o caso da primeira pessoa, expressando aí que ele quer que todos, inclusive ele, também façam. Existem, contudo, os verbos que não aceitam conjugação no imperativo. Nossa, professora, e aí o que a gente vai fazer com isso? Não aceitam aí conjugação no imperativo. Quer pelo próprio sentido que transmitem, quer por fatores fonéticos, semânticos, morfológicos, todos eles levam a sua defectividade, tá? Então, são os verbos defectivos, tá? A gente sabe que os verbos podem ser classificados em relação às flexões, em verbos regulares, quando não tem nenhum problema de flexão, nem de número, nem de modo, nem de tempo, nem de pessoa. Os verbos irregulares, porque sofrem algum processo de irregularidade nas suas formações. Os defectivos, que têm defeitos, principalmente a não existência da conjugação dentro desses verbos, né?
no caso do imperativo. Os verbos anômalos, quando a gente tem ausência, né? Aí, e os verbos abundantes, porque às vezes tem verbo que tem mais de uma, né? Aí, representação. Então, a gente vai poder perceber que temos alguns elementos aí a serem trabalhados, tá? A ausência do imperativo pelo sentido, porque aqui a gente não vai encontrar esses verbos aí trabalhados. Existem 3 verbos que não são habitualmente conjugados no imperativo. É o verbo poder, é o verbo querer e o verbo caber, né? Embora seja possível construir as formas verbais do imperativo, não são usados porque a significação do verbo não o permite. Ou seja, é um verbo que pode ter e pode ser encontrado, mas não de uma forma aí usual. Isso faz com que a gente possa identificar. O imperativo do verbo querer pode ser apenas usado em construções no infinitivo. Queria aceitar este presente. Mas como é que você vai fazer uma ação imperativa que ela já dá essa ideia de ação imperativa? Não há necessidade. Então, o sentido do texto, por si só, já é um sentido que abrange essa ação aí, esses domínios que a gente viu no slide passado, de ser uma exortação, de ser uma solicitação, de um pedido. O verbo querer já induz todas essas ações. Então, ele não necessariamente precisa ser conjugado no imperativo, porque ele sozinho já impõe aí essa possibilidade de interpretação, tá? Então, a ausência do imperativo pelo sentido acontece devido a essa circunstância. A ausência do imperativo por defectivo verbal. Olha aí. Existem vários verbos que não apresentam conjugação no modo imperativo porque são defectivos. Ou seja, são verbos que não possuem, né? Tá aqui, ó, verbos defectivos, tá? São verbos que não possuem todas as formas verbais. E, por elas não possuírem todas as formas verbais, acabam não sendo conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque a gente sabe que tem flexões do imperativo que vem de 2 tempos verbais, tá? Então, não apresentam imperativo afirmativo nem negativo os seguintes verbos defectivos: doer, concernir, aprazer, graçar, preculir e later. Né? Olha, esses verbos até são meio complexos no sentido da sua utilização. Professor, eu nunca nem utilizei eles. Graças a Deus vai continuar sem ter aí esses problemas de conexão, tá bom? Então, nós não temos porque eles são defectivos. Observe a lista aí, gente, ó. Apresentam apenas a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Não apresentam, aí ó, veja bem, vou até mudar aqui de cor. Eles não apresentam o imperativo afirmativo. Quais são esses verbos, professora? Falir, reaver, precaver, ressentir, florir, né? Aguerrir, embair, combalir, empendenir, renir, né? Então, eles não possuem a segunda, apresentam apenas a segunda pessoa do plural e não possuem o imperativo negativo, tá? Falir vós, reaver vós, né? Eles não têm as demais formas verbais, tá? Então, a gente vai perceber que é um verbo de uma imperação só de um imperativo em relação a um elemento. Apresentam apenas a segunda pessoa do singular. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui marca texto. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Lá naqueles outros verbos era só a segunda pessoa do plural. Aqui eu já acrescentei. E continua não apresentando imperativo negativo, tá?
Então, o verbo abolir, abole tu, aboli vós, né? Retorquir, retorque tu, retorque vós. Colorir, demolir, extorquir, carpir, banir, brandir, ruir, bramir, puir, né? Soer, fremir, excelir, né? Então, esses verbos, eles só possuem duas pessoas, ou melhor, duas referências verbais. A segunda pessoa do singular e do plural do imperativo afirmativo. Não apresentando, continuando não apresentando. Então, veja por que eles são defectivos, que eles têm defeitos. Literalmente, a inexistência de uma formação todinha verbal, que é o imperativo negativo, é claro que é um defeito. Então, isso vai apresentar em algumas formas verbais da nossa língua. Como é que a gente aprende isso? Praticando, né? A língua ela é feita para ser colocada em prática, para que a gente possa ter aí essa possibilidade, tá? Bom, vamos lá, agora é com vocês aqui, ó. Vamos trabalhar a receita de bolo. Vamos fazer o bolo aí acontecer esse bolo. Olha, tem os espaços, tem os verbos nos parênteses. Vou pedir um tempinho aqui para que você possa, junto com o professor e os seus colegas em sala, fazer aí a articulação do imperativo, né? Colocar em prática para ver se a gente consegue, sei lá, uma receita boa para fazer no final de semana, tá? Vou pedir aqui 3 minutinhos, porque são muitos verbos, para que você possa aí colocando. Ao professor que está nas cidades de Campo Largo, Oeiras e Palmeira, que você faça aí bom uso do chat e municie aqui a nós que estamos aqui aguardando as respostas, coloque os nomes dos alunos, como o pessoal lá de Palmeira do Piauí está fazendo. Isso é bem interessante para a gente poder aí fazer esse feedback, tá? 3 minutinhos, por favor.
Vamos lá, gente. Ó, complete a receita com os imperativos adequados. Vamos fazer essa receita. Ovos com açúcar, óleo, achocolatado e farinha. O imperativo do verbo bater, né? Imperativo afirmativo, relacionado à primeira pessoa. Você deve, ou à segunda pessoa, trazê-lo de onde? Do presente do indicativo sem o S, né? Tu batas, né? Bata os ovos com açúcar, óleo, achocolatado e farinha. Depois, vamos também adicionar, né? No imperativo, ele vem a segunda pessoa do presente do indicativo, ou do presente do indicativo sem o S, né? Então, é adicione, né? Eu adiciono, tu adicionas, ele adicione, aí a água quente. Por último, o fermento em pó. Ótimo. Vamos lá. O verbo é assar. Então, no imperativo, fique asse. Asse em forno com temperatura média por 40 minutos, né? Até você praticar a ação de desenformar. E desenforme, desenforme, ficou faltando aqui. Deixa eu corrigir bem aqui, viu, gente? Desenforme. Peraí. O desinforme, de desinformar. Aí, desenforme. Desenforme quente. Ótimo. Cobertura, vamos lá. O verbo é colocar. Coloque todos os ingredientes em uma panela. E qual é aí a ordem do verbo levar? Leve ao forno até que levante fervura. E o último verbo, para você agir conforme a receita lhe determina, despeje ainda quente em cima do bolo, tá? Se a gente tivesse aqui as quantidades, podia até a gente se aventurar em fazer esse bolo aí, né? Mas está faltando o restante, né? A quantidade, as porções. Mas é muito simples: ovo, açúcar, óleo, achocolatado, farinha. Depois coloca um pouquinho de água quente, por fim o fermento em pó, bota dentro do forno e corre aí para o abraço. Alterna as referências aí que a gente trouxe para vocês são todas essas, tá? Vamos lá. Pedro Bandeira. Vamos à próxima questão, tá? Eu escrevi este livro para você, lembrando-me do tempo em que eu só ouvia. Cala a boca, menino. Para quieto. Vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa para criança. E coisas do tipo. Se você quiser saber mais coisas sobre mim, eu informo que nasci em Santos em 1942 e moro em São Paulo desde 1961. Onde fiz faculdade. Fui ator de teatro, editor, jornalista e publicitário. Mas hoje eu não sou mais nada disso. Desde 1983 eu sou só o seu escritor, né? Pedro Bandeira é um dos grandes escritores infanto-juvenil. No trecho, cala a boca, menino, para, quieto, menino. Os verbos sublinhados indicam uma certeza, um conselho, uma ordem ou um desejo, gente. Olha, gente, cala a boca, menino. É certeza, conselho, ordem ou desejo. Nós vamos tanto calar quanto parar, notadamente uma ordem para a pessoa entrar na sua representação. Então, nós temos aí a ordem, identificando esses elementos que aparecem aí nesse processo. Próxima alternativa. Registra-se o emprego de um verbo no imperativo em qual frase? Ah, professora, 2 minutinhos para você se organizar. Maria Isoneide, o João Henrique, a Patrícia, que estão no chat do YouTube, né? E os nossos alunos lá em Palmeira também aí colocaram tudo certinho, ó. Lá o pessoal de Palmeira aqui no chat interno aqui da nossa TV. 2 minutinhos.
Vamos lá, gente. Ó, registra-se o emprego de um verbo no imperativo. Vamos lá. Eu escrevi este livro para você. O verbo em questão aqui é o verbo... deixa eu botar aqui outro mais clarinho, que é para a gente poder... Eu escrevi este livro para você. No caso aqui do escrevi, né? É no passado, né? Pretérito aí. A ação aconteceu já e não é a ação que a gente quer. A gente quer uma ação que induza o interlocutor a fazer. Vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa para criança. Olha, nós temos o verbo ir aqui e nós temos o verbo ser aqui, tá? Ele pede para que a gente registre um exemplo que aparece no imperativo. Vamos ver se a gente não encontra outra coisa aqui, né? Se você quiser saber mais coisas sobre mim, quiser saber, né? Mais coisas sobre mim, né? Letra D. Hoje eu não sou mais nada disso. O verbo ser aqui, olha, aparece para a gente poder identificar. Bom, aí a gente viu aqui, ó, que necessariamente seria a letra A. O termo que aparece aí com a presença do imperativo é o vá, né? O não é no imperativo, é o presente aí negado através dessa situação, e a gente vai poder identificar o imperativo afirmativo nesse primeiro momento, tá bom? Nós vamos identificar, parabéns aí aos nossos alunos Viviane e Cristina, lá da cidade de Palmeira do Piauí. A Maria Risoneide, o João Henrique, que estão no chat do YouTube também, estão de parabéns, que estão participando aqui da nossa aula, tá? Vamos para a última, 3 minutinhos, será se dá tempo? Vamos lá. Identifique as frases abaixo. Não, nas frases abaixo, identifique o verbo no imperativo e classificando em imperativo afirmativo ou negativo. Muito fácil. Bom dia, levante seu dorminhoco. O sol já está alto. Qual é o nosso verbo aqui no imperativo? Levante. Qual é o imperativo? Afirmativo. Não temos o não aí, portanto, não temos aí a articulação. Não dê as costas para a sorte. Qual é a ordem? Não dá. Então, ó, não dá as costas para a sorte é negar a ação, ou seja, a ordem. Então, o imperativo é negativo. Muito bem. Vamos adiante. Venha escolher o livro que quiser. Venha escolher o livro. Tem duas ações verbais, o venha e o quiser. E qual é aquela que indica o imperativo? É o venha. E como ele está ali flexionado, ele é um imperativo afirmativo, tá? Dança, exercitar-se faz bem à saúde e ao coração, tá? Faz. Eita, que acho que aqui não tem, não. Dança. No sentido do dança. Dança, dança rápido. Não é a dança, passos, não. É dança do verbo dançar. Dança. Aí você vai lá e saracoteia por aí. É o imperativo afirmativo. Tá? Estudem para a prova. Alunos, todos os bons alunos estudam para as provas. A alternativa correta, estudem. Imperativo é afirmativo. E a última letra, aí, para a gente fechar a nossa aula, nós temos: não escutes música tão alto. Nesse caso aí, a gente vai encontrar, tem até a resposta aqui. Eita, aqui a resposta ficou. Aí, deixa eu até apagar aqui, minha gente, para poder a resposta não aparecer tão clara, né? Faz de conta que você está respondendo agora. Olha, imperativo negativo, tá? A gente trouxe aqui para vocês muitas informações a respeito do modo imperativo. Nas nossas duas aulas que nós trouxemos para vocês aqui no canal Educação, nós trabalhamos com o imperativo. Mostramos para vocês o quanto ele aparece em cartazes, em publicidades, em textos injuntivos, até simples da gente escrever como receitas de bolo. E aí a gente vê a utilização constante do imperativo afirmativo e do negativo. Tem os regramentos,
não são muito complexos. A gente viu aí a formação dessas modalidades e certamente você aprendeu tudo certinho aqui nas aulas do canal Educação. Qualquer coisa, você recorre ao nosso site, pega o material todinho lá para poder exercitar e terminar de fazer as questões que a gente também trouxe para vocês aqui para casa, tá bom? Me despeço desejando a vocês uma ótima noite aqui de estudos pelo canal Educação. E a gente se volta na próxima semana. Na segunda-feira a gente está aqui para trabalhar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, gente.